Obrigado. Cumprimento a igreja na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Abra a palavra de Deus lá em Atos, Apóstolos, capítulo 3, versículo 1. Primeiramente, eu quero nos agradecer a Deus. Segundo, eu quero agradecer ao pastor e toda a igreja que está aqui presente para ouvir a santa e a poderosa e a gloriosa palavra. Eu não estou com minha voz muito boa, porque hoje eu fiz uma live, mas infelizmente foi um mistério nessa live, faltou internet, precisei excluir. Depois fiz de novo nos dados móveis, mas Deus é fiel. Orei um pouco, eu confesso que hoje orei pouco, para ler a palavra. Dobrei meu joelho e fiquei ali falando com Deus, Deus me dá uma palavra. Peguei a palavra e abri, na hora que abri em Atos Apóstolos. Isso então vai ser aqui, Atos Apóstolos capítulo 3, versículo 1. O que Deus mandar a gente fala. Toda a honra, toda a glória seja dada a Ele. E eu creio que Ele vai me usar mais uma vez para a honra e glória de Jesus, ainda por falho e pecador que sou, mas Ele vai usar para a honra e glória dEle. Que toda a honra, toda a glória seja dada a Ele. Ele já falou muito forte através dos louvores, através das oportunidades. Estamos aqui só para ouvir Deus falar. Podemos ler? Amém. 3:1. Glória a Deus. Daqui para 10 horas da noite a gente para. Vamos lá na mensagem. Pedro e João subindo junto ao templo, a hora da oração, era trazido um varão que o texto do vento da sua mãe era concha, que todos os dias conhecia porta do templo chamada Formosa para pedir esmola. Eis que entrava, que vendo João e Pedro entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. E Pedro e João, firmando os seus olhos nele, e disse: para nós. E olhando para ele, esperando que recebesse dele alguma esmola, e disse Pedro: não tenho prata e não tenho ouro, mas o que tenho te dou. Em nome de Jesus de Nazaré, levanta e te anda. E tomando ele pelas mãos direitas, se levantou, e logo os seus pés endireitou, se firmando, e saltando-lhe, pôs em pé, andando e entrando com ele no templo, andando e saltando e louvando ao vosso Deus. Amém, igreja? Amém. Louvado seja ao nosso Deus. Toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração seja dada ao nosso Deus, por esta mensagem que Ele nos deu para o coração de cada um de nós. Vamos falar um pouquinho. Primeiro, ele estava ali todos os dias passando por um momento de humilhação ali na porta do templo, pedindo esmola. Ele passou todos os dias, ele estava ali nesse sofrimento, nessa humilhação. Interessante que enquanto ele estava ali, passava muita gente para entrar no templo, para adorar a Deus, para louvar a Deus, para servir a Deus. O que me chama a atenção em cima desta mensagem, que não aparecia ninguém para colocar ele dentro do templo. Não aparecia ninguém para profetizar a cura e a libertação dele ali naquela hora. O que me chama a atenção em cima desta mensagem, que dá a expressão em cima da palavra, que muitos deixavam a desejar, não agia, não colocavam o seu amor ali para funcionar naquele momento. Que eles podiam pegar dois e levar e colocar o cidadão dentro do templo. E depois tirava de dentro do templo. Do jeito que colocou, tirava também. Mas eles não faziam isso. Eu tenho certeza, se ele entrou no templo, porque ele tinha sede de entrar no templo. Ele tinha sede de ouvir a palavra. Ele tinha sede de louvar a Deus dentro do templo. E hoje nós estamos num tempo
que o amor de muitos tem esfriado. Hoje nós não vemos mais amor, hoje nós não vemos mais aquelas pessoas como era antes, no começo da nossa fé. No começo da nossa fé, muitos tinham amor, muitos tinham temor, muitos agiam de uma forma certa, mas muitas vezes nós estamos deixando a desejar. Muitas vezes a gente não estamos agindo certo da forma que Deus quer que nós agimos. Porque quando esse cidadão aqui, ele estava ali pedindo, apareceu quem? João, né? Pedro e João. Pedro e João. O que dá para entender que aqui só Pedro e João usou o amor, usou a sua fé, usou a sua autoridade que Deus nos deu, que Deus nos concedeu para ele profetizar ali a cura, profetizar o milagre na vida daquele cidadão que estava ali paralítico. A palavra de Deus nos disse, meu li, que ele ali disse: não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu te tenho, eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Dá para entender em cima desta palavra, que a palavra que sai da nossa boca, ela tem poder. Ela tem poder de levantar, ela tem poder de derrubar, ela tem poder de fazer nós prosperar, como ela tem poder de fazer nós perder, tem poder de fazer nós conquistar, como ela tem poder de fazer a gente perder o que conquistou. Então nós precisamos ter a vigilância no abrir da nossa boca, nas nossas palavras, nos nossos comportamentos, porque as nossas palavras, ela tem poder. E Deus, em cima desta palavra aqui, também, esses homens também, eles eram as pessoas cheias da graça. O que Deus quer que nós seja, que nós tenhamos um verdadeiro amor, que nós estejamos cheios do Espírito Santo de Deus, para levantar as pessoas que estão caindo, que estão nas nossas frentes, e precisamos ser levantados através de nós. Mas muitas vezes a gente não põe essa fé para funcionar e não toma posse daquilo que Deus já nos deu para cada um de nós, porque o desejo de Deus é encher nós de quê? De amor, de fé, de poder e de autoridade. Para quê? Para a gente se engrandecer? Não. Para a gente ser melhor do que o A? Não. Para a gente achar mais bonitinho do que o A e o B? Não. É para nós usar, para que o nome dele seja louvado, para que o nome dele seja nos glorificado através das nossas vidas. O que dá para entender aqui, como eu falei, e repetir mais uma vez, esse cidadão aqui estava na humilhação, mas apareceu o homem de Deus, apareceu os homens cheios do Espírito Santo, cheios da autoridade, e ele, no lugar de se levantar, pegar o que já ganhou, e ir embora para a casa dele, ir embora para a família dele, não, ele pegou ali, ele entrou dentro do templo para louvar e glorificar a Deus, exaltar o nome do Senhor, de uma forma tão grande, que as pessoas que estavam dentro da igreja, ali ficaram assustadas e reconheceram que aquele homem era o homem que estava pedindo esmola ali na porta do templo, na porta do templo. Então ali eles começaram, ali foi preciso Pedro dar um discurso sobre isso. Se nós for ler mais para baixo, está escrito que Pedro precisou dar um discurso, dar um ensinamento para eles, que foi o Jesus de Nazaré que curou. Não foi o Pedro, não foi o João, foi Jesus que curou através de um homem de Deus cheio do Espírito Santo e cheio de autoridade. Muitas vezes nós deixamos a desejar, nós temos poder, nós temos autoridade, nós temos o Espírito Santo, mas muitas vezes nós deixamos de desejar com nossos comportamentos. Nós, no lugar de profetizar, nós agimos de uma forma errada. Nós usamos a nossa boca de uma forma errada, de uma forma que isso não vai agradar a Deus e nem vai trazer benefício para nós. Eu estava ouvindo uma pessoa falando comigo, falando umas coisas negativas, e eu fui precisar dizer: não, esse tipo de palavra eu não aceito. Eu não aceito. Por quê? Porque eu sei que a palavra ela tem poder. Se a gente não... Então eu vi uma live, como está sendo gravada, eu vi uma live falando que a palavra ela tem poder. Então
quando a gente não pode responder a pessoa, a gente rejeita aquela palavra negativa dentro da gente. Porque a palavra, ela tem poder. Ela tem poder. Então aqui ele usou a autoridade que Deus nos deu. E é interessante que ele, quando ele foi curado, ele se levantou. E muitas vezes, quando a gente está no meio de uma humilhação, no meio de um abandono, desprezado, abandonado, rejeitado, humilhados, quando Deus honra a gente não honra a Deus, a gente não glorifica a Deus, a gente não conta o testemunho, a gente não glorifica a Deus por o que Deus já fez. Às vezes, quando a gente estamos sendo humilhado e aí Deus honra a gente não honra o Senhor. A gente não honra. Ele aqui honrou. Ele foi louvar. Ele foi glorificar. Ele, pelo que diz a palavra aqui, antes ele não tinha entrado no templo. Mas aqui ele entrou para louvar. Quando nós, o segredo da vitória, primeiro, pensamento positivo. Segundo, a nossa fé. Pensamento positivo, a nossa fé, a nossa perseverança e a nossa humildade diante do Senhor. A nossa humildade quando nós escorregar os nossos pés para vocês entenderem melhor, nós fazer coisas, ou falar, ou se comportar, ou praticar, que não agrada a Deus, que é contra a palavra de Deus, que foi lida no começo aí, quem guardar os mandamentos do Senhor, prosperará. Quando nós fazer coisas que desagradam a Deus, a gente se humilhar, se consertar diante do Senhor, diante da sua presença, diante dele. Para quê? Para que o nome dele seja louvado através das nossas vidas, para que o nome dele seja nos glorificados. Ali no momento da humilhação, ele não sabia se ia passar ali quantos anos fosse, quantos tempos fosse. Eu acho que ele pensava que ele nunca pensou de ser curado. Eu acho que ele nunca imaginou de alcançar o milagre. Mas eu fico pensando, se ele estava em frente à porta do templo, eu acho que ele tinha desejo de entrar lá dentro e ver e alcançar o milagre lá dentro do templo. E às vezes a gente passa na porta do templo e não entra. Como assim? E às vezes nós estamos dentro do templo. Nós temos dentro do templo o corpo, a matéria. Eita, mistério. Mas a nossa mente e os nossos coração tá batendo igual o coração. Batendo em quê? Com o que precisamos. O que nós precisamos? O que nós precisamos? Eu sempre digo, quando nós vamos para a casa do Pai, primeiramente, o que é que diz a Bíblia? Prestar um culto de louvor e adoração ao Senhor. Viemos para adorar, viemos para louvar, viemos para glorificar Ele. Viemos para dizer assim: papai, fala comigo da forma que o Senhor quer falar comigo. Senhor, eu estou com sede de ouvir a tua voz. Senhor, eu estou com sede de sentir a tua presença. Alamanás. Senhor, eu estou com sede de ter aquela nova aliança, de ter aquele encontro contigo. Este homem aqui, eu tenho certeza, se ele estava na porta do templo, ele tinha essa sede, ele tinha esse desejo, porque se ele não tivesse essa sede, esse desejo de ter um encontro, de ter um particular com Deus, de louvar o Senhor, ele tinha ido embora para a sua casa. Mas ele foi para dentro do templo. Quando a gente se desliga do nosso corpo, a nossa mente, a mente e os nossos corações, a gente se desliga da terra e se liga no céu, como diz a palavra, primeiramente buscar o reino do céu e a sua justiça, as outras coisas nos serão acrescentadas.
Muitas vezes nós deixamos o bem materiais que nós precisamos aqui. Precisamos de dinheiro? Precisamos de roupa, de comida, dinheiro para pagar aluguel, pagar nossas contas? Precisamos. Mas não podemos colocar na frente de Deus. Amém. Não podemos. Coloca Deus na frente de tudo. E deixa que Ele vai cuidar. Deixa que Ele vai trabalhar. No seu tempo, na sua hora certa, Ele vai trabalhar e agir em favor de cada um de nós. O milagre aqui chegou. Ele não sabia se eu acho que ele até se assustou do milagre, foi tão rápido, que eu acho que ele pensou assim, poxa, todo mundo passa para lá e para cá, ninguém me põe dentro do templo, ninguém profetiza na minha vida, ninguém ora por mim, muito mal dá uma moedinha aqui para mim, e apareceu aqui esses 2 anjos de Deus aqui para profetizar e eu alcançar o milagre. Quando hoje eu estava fazendo a live, eu estava falando sobre o tema na live sobre Santa Ceia. Aí a internet cai. Eu disse, eita, eu já vi que foi a fúria de Satanás. Disse, capeta do inferno. A internet cai, perdi a live. Disse, eu vou fazer de novo nos dados mortos. Aí comecei a fazer. Aí fui fazer, consegui para a honra e glória de Jesus. Para a honra e glória de Jesus. Eu disse, Jesus, o que tu queres comigo? Tu queres que eu fale mesmo? Eu vou falar. E comecei a falar sobre a Santa Ceia. Só para dar uma caminhadinha sobre o que eu estava falando. Que tem pastores que acham que a Santa Ceia é dele. O tema da live era esse. A Santa Ceia de Cristo, não é da igreja. Aí estava explicando sobre o assunto de Santa Ceia. Aí consegui, fiquei tão feliz que eu consegui, quando consegui sair correndo de Jesus, e agora para orar? Orei mais ou menos 5 minutos. Disse, Jesus, me dá a palavra, que não tem palavra. Eu trabalhei hoje, cheguei correndo. Me dá a palavra, Senhor. Tem misericórdia de mim. Como eu sou falho, eu não sei nem falar, Senhor, me dá a palavra. Aí de repente eu orando, pedindo ao Senhor, aí senti no meu coração de ir lá na estante pegar a palavra. Quando eu ponho ali. Cheguei lá, peguei, quando eu abri a fechada, disse, Senhor, me dá a palavra. Eu saí ali falando com Deus em oração. Aí o Senhor me deu essa palavra. Às vezes eu fiquei ali mexendo na Bíblia, eu estava lendo os versículos, mas o papai me deu foi isso daqui. Se ele quisesse mudar, ele mudava. Igreja, como é bom, como é maravilhoso, como é gostoso a gente querer e se esforçar para ouvir a voz de Deus e obedecer o que Deus tem falado conosco. Como é gostoso e maravilhoso. Interessante que quando Deus tira a gente da humilhação, as pessoas que estavam dentro do templo não acreditaram. Começaram lá a fazer a patotinha lá, dentro do templo. Mas quando Deus quer honrar, Deus honra. Amém. Não existe barreira que o Pai não pode quebrar. Não existe obstáculo. Muitas vezes a gente coloca um obstáculo na frente de Deus, como a seja que Ele vai depender dos nossos obstáculos. Ele passa por si, ele dá só um sopinho dele assim, ó. Quando Ele quer que o nome dele seja exaltado. Quando Ele quer que o nome dele seja exaltado e louvado através das nossas vidas. Eu lembro quando eu estava lendo a palavra, e eu ali lendo e falando com Deus em pensamento, Senhor, vou fechar meu canal, pouca visualização, eu só prego a tua palavra, fala a verdade. Quem fala a verdade não tem, se é um pastor fala a verdade, a igreja não cresce.
Se é na internet, não flui o trabalho, Senhor. Eu falando com Deus. Aí papai falou aqui, ó. Não foi aqui não. Eu já ouvi a voz de Deus no ouvido. Aliás, uma vez eu vi um pastor falando que Deus não fala no ouvido. E eu falei assim, mas esse pastor está incrédulo. Deus fala do jeito que ele quer, da maneira que ele quer. Deus fala no ouvido, Deus fala no coração, Deus fala em sonho, Deus fala em revelação, Deus fala através de arrebatamento. Deus pode arrebatar a pessoa e espírito e falar com ele, mostrar o mistério para ele, revelar o oculto profundo. Deus pode tudo. Glória a Deus. E às vezes a pessoa fica diminuindo o poder de Deus e a glória de Deus. Ah, não posso. Ah, não consigo. Ah, não vou ver. Ah, não contemplo. Ah, porque o fulano falou. Ah, porque a fulana falou. Rapaz, a gente tem que ouvir fulano, palavras negativas do A e do B, não. Tem que ouvir a palavra de Deus. Aqui funciona de Deus. Aqui funciona do Pai. O que me fez eu fazer essa live sobre a Santa Ceia? Porque eu estou em aliança com Deus. E fui para uma igreja, não sabia que era dia de Santa Ceia. E chegou lá, tem uma barreirinha para não participar da Santa Ceia. Sabe o que eu fiz? Eu fui murmurar? Não! Eu fui ficar sentido? Não! Eu fui falar com quem? Com o papai. Eu disse, Senhor, tu me conhece, tu me sonda, sou falho sim, sou pecador sim, mas eu estou em aliança contigo, estou servindo o Senhor. Senhor, eu quero participar da Santa Ceia. Senhor, eu quero participar da Santa Ceia. Eu ali em pensamento com Deus. Ali em pensamento, falando. Só parei de falar quando a Santa Ceia chegou perto de mim. Quando a bandejinha chegou assim perto de mim. O pastor vai participar? Vou. Não, falou não, pastor não. O irmão vai. Só fui verdade, Senhor Jesus. Mas depois que eu participei, fui chorar nos pés do Senhor, gente, chora de joelhos, chora sem ninguém ver o choro. Sem ninguém ver o choro, eu choro nos pés do Senhor de alegria e de felicidade. Deus faz isso. Imagine se eu vou murmurar. Imagine se eu vou desacreditar. Imagine se eu vou. Porque por isso. Não. Aqui quando ele chegou, pediu a esmola aqui. Mano, olha para mim. Mandou olhar. Olha para mim. Põe teus olhos em mim. Ele não foi assim, para que olhar para ti? Eu quero dinheiro. Ele não foi falar, não, eu quero dinheiro, moeda. Cascar dinheiro. Ele não foi falar, não. Ele não foi colocar obstáculo na frente, não. Ele obedeceu o homem de Deus. Ele obedeceu o homem de Deus. Olha para mim. Ele olhou. Com os olhos dentro dos olhos de Pedro e de João. Os olhos do paralítico lá. Com os olhos firmes nos olhos de João e de Pedro. E Pedro com os olhos firmes nos olhos dele também. Ali os dois olhos juntos assim. Não tem o prata, não tem o ouro, mas que tenho, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, te dou. Levanta e anda. As pernas meio tortas ali, tomando assim. Se põe em pé, se levantou, saltou, pulou, sapateou dentro da casa do Pai, louvou, glorificou o Senhor. Se ele tivesse falado assim, não, eu não quero dinheiro, eu não quero olhar para você, eu quero dinheiro, tinha perdido a bênção, tinha perdido o milagre. Se eu tivesse murmurado, eu podia até participar da Santa Ceia, mas não tinha agradado ao Senhor, porque primeiro eu murmurei. Antes de eu falar com o Pai, eu murmurei, mas não, eu fui primeiro falar com o papai para ele tocar. Senhor, toca lá, toca, Senhor. Já vi que tu toca aí em homem e mulher, porque tu toca mais uma vez. Toca, Senhor. Toca no coração para administrar ceia para mim. E tocou. Agora imagine se eu fosse agir de uma forma errada, falar palavras que não agradassem ao Espírito Santo, entristecer o Espírito Santo, deixar o Espírito Santo triste. Tinha perdido a bênção. Tinha perdido meu tempo ter saído da minha casa.
Cansado. Podia ter ficado em casa. Não. Fui falar com o Pai. Muitas vezes paradas em nossas vidas, é a gente que para com nossos comportamentos, com o nosso jeito de se comportar. Igreja, Deus quer que nós sejamos homens e mulheres de Deus, cheios de autoridade do Senhor. Mas para nós ser cheios da autoridade de Deus, nós precisamos ter um negocinho chamado vigilância, que muitas vezes a gente já vem, tem crente que diz assim: se pisar no meu pé, o pé não é convertido, nem o braço. Aí não funciona. Com Cristo não funciona assim. Com Cristo que funciona é a fé, o amor, o temor, a humildade, a mansidão, o domínio próprio, e usar a fé. E viver uma vida de obediência a Deus e a sua palavra. Santidade, comunhão com Ele, intimidade com Ele. Lugar de abrir a boca, vai orar. Lugar de ver que vai se comportar mal, sai de perto da pessoa, deixa a pessoa falando sozinha. Vai igual eu faço. Dias aí eu precisei sair de perto de uns. Precisei cortar também o telefone também. Porque, meus irmãos, ou a gente faz isso, ou a gente pega as bênçãos de Deus. Esse negócio da gente emprestar o nosso ouvido para ouvir palavras negativas. Nós não somos crianças, todos nós sabemos o que é certo e o que é errado. Todos nós conhecemos a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Conhecemos o poder da palavra. Tanto a palavra tem o poder de levantar como o poder de destruir. Por que nós vamos prestar o nosso ouvido para ouvir coisas que não devem? Palavras negativas, de pessoa que não tem aquela mesma fé que nós temos. Pessoa que não tem aquela intimidade que nós temos. Ele é o mistério. Pessoa que não tem a comunhão que nós temos. Pessoa que não tem experiência que nós já tivemos. Pessoa que não tem intimidade que nós temos. Pessoa que não tem a fé que nós temos. Que não tem a aliança que nós temos. Não crê no Deus do jeito que nós cremos. Não vê Deus do jeito que nós vemos. Tem gente que vê Deus do tamanho do buraco de uma agulha. Eu não vejo Deus assim. Eu vejo Deus grande. Grande no amor, grande na bondade, grande na misericórdia, grande no perdão, grande no seu poder. Deus é amor, é? Pastor, Deus é justiça. Deus é amor, mas Deus não é justiça, mas Deus é misericordioso. Só existe um pecado que Deus não perdoa. É vergonha contra o Espírito Santo, mas o resto Deus perdoa. Aí tem gente que fica diminuindo Deus. Não! Se eu vivesse para diminuir Deus, sabe onde eu estava? Essa hora eu não estava aqui não na igreja. Eu estava dentro do bar bebendo. Curtindo a minha vida lá fora do mundão. Curtindo a vida. Por quê? A gente conhecedor da palavra. De Gênesis a Apocalipse. Está na presença de Deus. E vê Deus como tamanho do buraco de agulha. Diminuir o poder de Deus, a misericórdia de Deus para as nossas vidas? Não, tem alguma coisa errada. O cego estava lá, sendo humilhado, desprezado, arrasado. Mas, quando os homens de Deus chegou perto dele, e ele chegou perto dele, eu acho que no coração dele já acelerou. Hoje o meu milagre. Eu acho que acelerou o coração dele. Mas ali o milagre aconteceu. Deus usou de misericórdia. Deus usou quem? Um homem para... Deus usou Paulo, Pedro e João. E Deus quer usar a gente também. Só nós dá espaço para Ele usar. E nós querer também. Nós não podemos diminuir o poder de Deus em nossas vidas. Nem na vida do A nem do B. Nem na nossa, nem do A nem do B. Nós não podemos. Porque cada um tem suas intimidades com Deus. Cada um tem seus particulares. Tem uns que oram mais, tem outros que oram menos. Tem uns que santificam a sua vida mais, tem outros que santificam menos. Mas cada um tem sua intimidade com Deus. E nós não podemos diminuir a grandeza, o poder e as misericórdias de Deus sobre as nossas vidas. E muitas vezes, para terminar aqui, encerrar aqui, que essa daqui eu preciso falar. E muitas vezes a gente só
a gente só está olhando para frente. No meio de uma guerra, no meio de uma humilhação, no meio de um abandono, no meio de um sequidão, a gente só está olhando para frente, o sequidão está na nossa frente. Mas a gente nunca faz isso, ó. Nunca se vira e diz assim: Senhor, eu lembro de onde tu me tiraste, eu lembro os milagres que o Senhor já fez, eu lembro os livramentos que tu já me deste, eu lembro as experiências que eu já tive contigo, eu lembro quantas vezes já ouvi tua voz, quantas vezes já senti a tua presença, eu lembro, o Senhor mesmo, e nessa sequidão aqui, nesse deserto aqui, o Senhor vai me dar um livramento. A pessoa esquece do que ele fez para trás. Aí quando esquece, aí fica bem difícil. Por quê? Porque a pessoa só está vendo o deserto na frente. A pessoa não sabe ver o que já fez, o que Deus já fez antes de chegar no deserto. Os livramentos, as bênçãos, as vitórias. Eu passei pelos ventos aí, eu disse: Jesus, tem misericórdia de mim, Jesus. Tem misericórdia. Ah, meus irmãos. Eu entrei na presença de Deus, teve um dia que eu acabei quase um rolo de papel, chorando. Chorando de joelhar dentro do meu quarto. Tem dois lugarzinhos que eu gosto de orar. Chorando na presença do Pai, igual uma criança. Só cheguei para ninguém, os vizinhos não ouviram o choro. Mas também Deus ouviu a oração. Deus ouviu a oração. E há poucos dias aconteceu um previsto comigo. E através disso, Deus falou comigo. Deus falou no oculto e no profundo. E eu fiquei assim parado. Disse: Jesus, tu como sois bom, misericordioso e bondoso, tão falho e pecador que eu sou, tão cheio de falha, o Senhor continua me amando e falando comigo. Por isso que eu te louvo do meu jeitinho, sem saber louvar, sem ter o dom de louvar, mas eu te louvo do meu jeitinho. Eu sei que o Senhor recebe. Aí isso aí é que é fé, meus irmãos. Isso aí é que é fé. E Deus trabalhando em nossas vidas. Deus trabalha em nós. Deus trabalha em favor de cada um de nós. Não existe nenhum de nós que Deus não trabalhe. Porque se Deus não trabalhasse em favor de nós, não tinha nenhum de nós aqui dentro da igreja. Não tinha nenhum de nós aqui dentro. Se Ele não trabalhasse em favor das nossas vidas. Porque todos nós estaríamos longe e distante da casa dele e distante da presença dele. Porque cada dia se aproxima a vinda de Cristo, o sapato está apertando. E cada dia que aperta, cada dia o inimigo luta e batalha para tirar, apagar a luz, apagar a chama, apagar o brilho do Espírito Santo em nossas vidas. Cada dia. E a gente, tem hora que a gente está se latilhando, igual uma criancinha. Aí quando entra na presença do Senhor, o Senhor renova, a gente fica igual um leão. Mas não podemos parar. Não podemos desistir. Me chamaram de desviado. Essa frase é uma frase muito dura, muito pesada. Eu não falo isso com ninguém. Porque eu não estava indo para a igreja. Eita, gente, está gravando, agora eu lembrei. Eu não estava indo para a igreja. Eu disse, primeiramente, desviado ao diabo. Segundo, a igreja é importante, a gente está dentro da igreja, mas a igreja somos nós. Muitos, já que está gravando aí para terminar aqui o assunto, muitos estão dentro da igreja, mas estão a matéria, o corpo, mas o espírito e a alma e o coração e os pensamentos estão longe. Deixa afastado, desviado ao diabo. Ah, porque não sei o que. Isso é paz. Tu está falando com quem conhece a palavra. Agora, se a pessoa não está na igreja e vai lá para o mundão se prostituir, beber, se prostituir, viver na prática do pecado, aí se morrer, corre risco de ir direto para o inferno. Mas se a pessoa não está na igreja e ele está em aliança com Deus, conserva a sua vida de oração, de consagração, de leitura da palavra, pregando a palavra, porque eu prego 3 lives por semana, faço 3 lives. E não estou indo na igreja, eu fui na igreja semana passada. Faz poucos dias que eu fui na igreja ali também.
Que conversa de igreja, rapaz? Isso tem a vigilância que você fala? Tem gente que só para se perder a gente, no lugar de ajudar a gente, quer derrubar. E nós não podemos aceitar. Um chama para um canto, outro chama para outro, para mim. Vamos lá para a minha igreja? Eu disse, eu não estou sentindo vontade. Deixa Deus trabalhar. Deixa Deus trabalhar. E Deus está trabalhando. Igreja, importante é nós tomar posse da mensagem, da palavra do nosso Deus. Pode ligar, pastor, por favor.